Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da terceira série. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai estar encerrando o nosso conteúdo do primeiro bimestre, ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de Le Chatelier dentro de equilíbrio químico, ok? Vamos lá para os nossos principais objetivos da aula de hoje? Bom, primeiro objetivo, nós vamos compreender o princípio de Le Chatelier e nós vamos analisar os fatores que alteram o equilíbrio químico e nós vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades, ok? Bom, então dentro do equilíbrio químico, existem algumas ideias importantes que a gente precisa estar trabalhando na aula de hoje. Primeiro, as reações, elas não vão até o fim, elas continuam até que a composição da mistura da reação corresponda ao mínimo de energia livre. Essa composição é descrita por uma constante de equilíbrio, característica da reação que depende da temperatura, ok? Então, por que nós precisamos estudar esse assunto sobre equilíbrio químico? O equilíbrio dinâmico para o qual todas as reações químicas tendem é um aspecto tão importante da química. Precisamos conhecer a composição da mistura da reação do equilíbrio, porque ela nos diz a quantidade de produto que devemos esperar, ou seja, qual vai ser a quantidade que vai ser formado de produtos dentro de uma reação química, ok? E também ela é importante porque através do equilíbrio químico, nós podemos controlar o rendimento das reações químicas e para que isso, a gente compreenda o rendimento, a gente precisa entender a base da termodinâmica do equilíbrio, como a posição de equilíbrio químico e como que ela é afetada por condições como a temperatura e a pressão. E hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso, quais são os fatores que vão alterar o equilíbrio químico de uma reação, tá bom? Então vamos lá? Deslocamento de um equilíbrio químico é a forma na qual um sistema reacional sai de uma situação de equilíbrio químico, ok? Então, nesse deslocamento, a velocidade em que a reação direta ocorre é a mesma da reação inversa, ok? Então, nós temos aqui um modelo de uma equação química onde representa esse equilíbrio químico, deslocamento. Lembrando que quando nós temos essa seta dupla, nós temos uma reação reversível, ok? Então, nós temos aqui o modelo de uma equação em equilíbrio químico. Assim, durante o deslocamento de um equilíbrio químico, a reação inversa prevalece sobre a direta e tende à formação dos reagentes A, B, C, ou a reação direta prevalece sobre a reação inversa e tende à formação do produto D, ok? Então, a gente observa aqui que quando acontece algum deslocamento, alguma alteração, um fator externo que perturbe esse equilíbrio químico, a reação vai tender a diminuir essa perturbação, que é o que a gente vai estar vendo hoje com o princípio de Le Chatelier, ok? Então, o que ele diz, o princípio de Le Chatelier? Quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, professor, o que é esse equilíbrio? Uma reação química, ok? Uma reação química é representada por um sistema, ok? Então, quando tem algum fator externo, como a gente vai ver na aula de hoje, pressão, temperatura, concentração dos reagentes, então isso é uma perturbação externa. O que acontece quando tem essa situação de perturbação? O equilíbrio se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação. Para quê? Para atingir novamente uma situação de equilíbrio, ok? Então, o princípio, Le Chatelier descobriu que quando o sistema em equilíbrio é perturbado, tende a trabalhar contra a perturbação gerada e, para isso, busca atingir uma nova situação de equilíbrio. Segundo os estudos realizados por ele, os únicos fatores capazes de promover um deslocamento de equilíbrio são a concentração, seja de reagente ou de produto, a temperatura e a pressão. Então, isso aqui são 3 fatores, os únicos, de acordo com Le Chatelier, que eles vão perturbar um sistema, ou seja, um equilíbrio de uma reação. Bom,
Então, o que acontece quando a gente trabalha com esse fator? A gente vai ver qual é a influência desse primeiro fator de concentração. Então, vamos lá. Quando a gente adiciona substância, o deslocamento vai no sentido de consumo da mesma substância. Quando a gente tem a remoção de alguma substância, o sistema vai deslocar no sentido da produção dessa substância que foi retirada, ok? Então, essa é a influência da concentração. Então, aqui, ó, quando tem a adição de reagente, é necessária a formação de novos produtos. Quando a gente adiciona novamente mais produto, nós teremos mais formação de reagente. Então, a concentração é um dos primeiros fatores que vai perturbar um sistema que está em equilíbrio, ok? Efeito da concentração. Então, nós temos aqui a reação, quando nós temos o sentido dos reagentes para o produto, nós temos o seguinte: a concentração de N2 aumenta repetidamente devido à quantidade adicionada. Então, quando a gente adiciona mais NH2, aqui nessa reação química, então esse vai ser o sentido, a seta vai representar o sentido do deslocamento desse equilíbrio, ok? A resposta do sistema é voltar ao estado de equilíbrio novamente. Isso será feito diminuindo a concentração de N2 e H2, enquanto a concentração de NH3 vai aumentar, ok? Como a gente viu anteriormente, se eu aumentei a quantidade de concentração do meu reagente, consequentemente, será aumentado a concentração da formação do meu produto, ok? É isso que normalmente escutamos quando o equilíbrio foi deslocado para a direita. Outro efeito, quando nós adicionamos mais NH3. Então, aqui, ó, se a gente adiciona mais produto, olha qual é o sentido, a seta aqui representando, que vai deslocar o nosso equilíbrio. Então, nesse caso, o sistema reagirá novamente para estabelecer o equilíbrio, aumentando as concentrações aqui, ó, de N2 e H2, ok? Dizemos que o equilíbrio foi deslocado para a esquerda. Resumindo, qual vai ser os efeitos da concentração? Aumento na concentração dos reagentes, desloca o equilíbrio para a direita. Se nós diminuímos na concentração dos reagentes, desloca o equilíbrio para a esquerda, ok? Pressão. Qual vai ser a ação da pressão dentro do equilíbrio? Quando a gente eleva ou aumenta a pressão, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de menor volume ou menor quantidade em mols. Se a gente diminui a pressão, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de maior volume, ok? Então, nós temos aqui a equação química, 4 mols dessas duas substâncias, formando 2 mols de NH3, ok? Efeito da pressão. Então, nós temos aqui, é observado que o equilíbrio se desloca para a direita, ou seja, o equilíbrio é restabelecido com mais NH3 formado e menos N2 e H2. Então, aqui como a gente pode observar, ó, o sentido do deslocamento está sendo para a direita, ok? Desta forma, será minimizada a pressão total do sistema por meio da redução do número total de moléculas. Note que mesmo depois de restabelecido o equilíbrio, embora tenhamos mais NH3 e menos das substâncias do reagente, as concentrações de todos eles aumentam como consequência da diminuição de volume do recipiente, tá bom? Então, resumindo, qual vai ser o efeito da pressão? Quando a gente aumenta a pressão total do meu sistema, a gente diminui o volume do recipiente. E aí a gente vai ter o deslocamento, a reação para o lado que tiver menos moléculas no estado gasoso. Quando a gente diminui a pressão total do sistema, ou seja, aumento no volume do recipiente, desloca a reação para o lado que tiver mais moléculas, ok? E por último, a gente vai ver o fator temperatura.
Então, quando a gente eleva a temperatura, ou seja, aumenta a temperatura, o deslocamento vai ser para o lado endotérmico. E aí, para a gente estar relembrando o que é uma reação endotérmica, aquela que necessita absorver calor para que ocorra a reação química. E o que é a reação exotérmica? É aquela reação que libera calor quando tem a formação de uma substância, ok? Então, quando a gente aumenta a temperatura, o meu equilíbrio vai se deslocar para o lado endotérmico da reação. Quando a gente diminui a temperatura, o deslocamento do equilíbrio vai ser para o lado exotérmico, ok? E aqui, para realizar a análise da influência da temperatura em um equilíbrio, é fundamental conhecer a natureza da reação direta e inversa. Você vai identificar se a reação direta ela é endotérmica ou exotérmica e vice-versa para a inversa, ok? Para que você possa identificar onde que vai ser o deslocamento no caso da temperatura, tá bom? Então, ΔH, só para a gente estar relembrando, variação de entalpia positivo, reação direta, endotérmica, e reação inversa vai ser exotérmica. Então, se a gente tem o ΔH, que é a variação de entalpia negativo, a gente vai ter uma reação direta, vai ser a exotérmica, e a inversa, no caso, será endotérmica, ok? Então, quando a gente trabalhar o fator temperatura dentro de equilíbrio, a gente precisa identificar qual é a reação endotérmica e exotérmica dentro desse equilíbrio químico, tá bom? Então, a gente vai estar vendo agora aqui, colocando em prática os nossos conceitos da aula de hoje. Bom, o ozônio é formado quando o oxigênio é submetido a alguns tipos de radiação ultravioleta, por meio da seguinte reação endotérmica. Então, ele já está dizendo aqui para a gente que quando tem a formação de ozônio, então a gente está vendo aqui, ó, reagente para o produto, formação do ozônio. Então, a reação direta, ela é endotérmica. Então, a reação inversa vai ser exotérmica, ok? Então, considerando o princípio de Le-Chatelier, diga quais são as situações abaixo que vão favorecer na formação do ozônio, ok? Então, primeiro, aumento da temperatura vai favorecer? Sim, correto. Então, se aumenta a temperatura, vai ter a formação de mais ozônio, vai favorecer. Diminuição da temperatura vai ser falso. Aumento da pressão, verdadeiro. Então, se a gente aumenta a pressão, também vai favorecer a formação de ozônio. Se aumenta, vai verdadeiro. Então, se diminui, é falso. Se aumentar a concentração do gás ozônio, vai ter mais formação? Falso, né? Então, precisaria aumentar mais a concentração de O2 aqui no lado dos reagentes para que tenha mais a formação do ozônio, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!